Tava demorando pra eu dissecar um livro do surfista. Fala galera, tranquilo? Rafa Pinheiro aqui e hoje a gente vai falar sobre Surfista Prateado Hacking. Pra mim essa é uma das... eu diria que é a segunda melhor obra do surfista que já foi escrita e a gente tá aqui hoje pra dissecar, ver tudo que ela tem de bom, tudo que ela tem de ruim e entender como ela foi feita. Se você não leu isso ainda, para o vídeo e vai ler, porque isso aqui vai estar cheio de spoiler. Hacking foi escrito pelo Straczynski e desenhado pelo Esad Ribic. O Straczynski não tá pra brincadeira. Esse quadrinho mostra que ele realmente entende sobre o mitos do personagem. Tudo que um livro de surfista tem que ter, tá aqui. E a arte do Ribic se encaixa perfeitamente com o que essa história tem pra dizer. Se você tá aqui até agora, você sabe o que acontece, você sabe que essa história trata da morte do surfista. E é um tema super humano, um tema próximo da gente, porque, né, é inevitável. O fato de ele usar uma arte bem realista, com tinta acrílica, faz com que você entenda a seriedade e a veracidade da história. Porque apesar de ser super-herói, não é sobre super-herói. Essa história tá longe de ser uma história de porradaria e vilões e ação e raios cósmicos. Isso aqui é muito mais sobre pessoas, sobre como as pessoas lidam com as mudanças e com a morte. O quadrinho, pra mim, ele representa dois dos maiores aspectos do surfista, que é a contemplação, porque muitos momentos do quadrinho tem páginas inteiras, tem splashes, de simplesmente você ler 3 frases e observar. E ver o espaço, ver a pintura, porque o surfista é isso. O surfista é nada mais do que aquele cara que vislumbra o universo e pensa sobre isso. E é claro que ele levanta questões, porque como um bom quadrinho de surfista, faz você pensar. Você fecha o livro e você fala, cara, mas... E você fica assim, porque é isso que os quadrinhos de surfista fazem com você. Você começa a pensar mais do que deveria sobre coisas que seriam banais. Se você não sabe, hacking é o nome em latim da música tocada num funeral. Isso faz sentido junto com os nomes dos capítulos, porque cada capítulo tem o nome de uma parte da missa em latim. Então é como se toda a obra fosse uma missa em homenagem ao surfista que morreu, sacou? Até no nome do capítulo, o Straczynski foi genial. Se você destrinchar o quadrinho, você vai perceber que metade dele se passa na Terra e metade dele se passa no espaço. O que é uma das várias dicotomias apresentadas na história. Porque, se você for pensar, o surfista é uma figura meio paradoxal. Ele tem dois lados. Ele, ao mesmo tempo, é um alienígena superpoderoso e, ao mesmo tempo, é super-humano e tem questões humanas. Ao mesmo tempo, ele tá sempre sozinho e, ao mesmo tempo, ele tem amigos na Terra. Ao mesmo tempo, ele é um vilão, porque ele queria destruir a Terra e depois ele virou um herói. Ele passa muito tempo na Terra, mas ele também passa muito tempo no espaço. Então ele é cheio dessas dualidades. E é legal que, mesmo quando ele tá mostrando outros heróis, quando ele tá mostrando o Quarteto Fantástico, ou Homem-Aranha, ou até o Doutor Estranho, ele não mostra eles como super-heróis, ele mostra eles como pessoas que estão lidando com o problema de uma pessoa, entendeu? O primeiro capítulo com o Quarteto Fantástico, onde ele tá dando a notícia pro casal, e o Coisa e o Tocha Humana estão querendo saber, você vê claramente que é uma questão humana, parece uma novela, sacou? Só que muito bem escrita, parece um filme de drama. Porque é isso, ele não tá derrotando um vilão, não tem um grande vilão. O vilão é que o tempo dele chegou. E isso é passado de forma primorosa, como elipse. Você não vê o surfista falando, galera, eu vou morrer e tal, eu tô perdendo os poderes. Você não vê ele falar isso, você vê pela lente do Ben e do Johnny que eles estão entreouvindo aquilo que você falar em algum lugar, você vê só a reação dos personagens. A elipse no quadrinho é isso, é quando você não mostra algo. Você coloca uma cena, você coloca a cena seguinte e o leitor tem que entender o que foi omitido. E quando isso é bem feito, isso é lindo, porque na verdade o quadrinho é construído em cima das elipses. Entre cada 2 quadros você tem a calha no meio, que é onde acontecem coisas que o leitor imagina. Quando você pega esse artifício e extrapola ele, você cria situações muito interessantes porque o leitor constrói parte da história junto com você. Ele usa de elipses em vários momentos. Quando alguém quer falar alguma coisa, vai falar alguma coisa e aí não fala, e o quadro seguinte é a reação das pessoas àquela coisa que ele falou. Isso rola, inclusive, numa cena muito engraçada, quando o Homem-Aranha tá querendo comprar um presente pra Mary Jane, e aí ele tá falando com a mulher da loja, e a mulher sacaneia ele porque ele é pobre. E aí, ao invés de mostrar ele, tipo, mandando o dedo pra ela, mostra outra cena e só mostra a voz dela ainda falando, isso não me impressiona, eu já vi isso outras vezes. Onde é que isso é primoroso, você não precisa mostrar essas coisas. Você não precisa ter o dedo do meio pra mostrar que isso aconteceu. Você pode só deixar subentendido. Isso às vezes funciona melhor ainda, porque ao invés de você mostrar aquilo pro leitor, o leitor fica na como será que ele fez? Será que ele mandou isso pra ela, sacou? Falando nessa cena, a comédia do quadrinho funciona muito bem. Apesar de ser uma história sobre morte,
ela tem momentos engraçados de verdade, assim. Quando você coloca o Coisa conversando com o Johnny, e quando você coloca o Homem-Aranha falando, até o Homem-Aranha falando com o surfista antes dele se ligar que é sério a parada, ele fica fazendo piada o tempo todo, porque esse é o jeito dele, a gente tá acostumado a isso. Mais uma vez, é o Straczynski conhecendo o mito de cada personagem. Ele sabe que o Homem-Aranha é zoeiro, ele sabe que o Coisa é zoeiro, e ele sabe que o surfista não é. Então é engraçado quando você coloca um cara super sisudo, sério, sem reação, como o próprio Homem-Aranha fala, tipo, poker face, tá ligado? Ele tá sempre assim. Com o Homem-Aranha falando, zoando e tal. E aí é engraçado porque você mais uma vez bota a humanidade nos personagens. Ele sacaneia, como você sacaneia também seu amigo, tá ligado? E aí quando você vê que ele tá sério, não é porque ele tá, tipo, meio bolado que tá sacaneando ele. Ele tá sério porque tá sério de verdade, alguma coisa aconteceu. Aí o Homem-Aranha meio que, pô, cara, foi mal. O que aconteceu? Real, assim, tá tudo bem? Ele muda de semblante, sacou? E isso é importante porque mostra a humanidade deles, não é só porque ele é zoeiro que ele não consegue lidar com uma situação séria, sacou? Falando desses personagens, é curioso como o surfista mostra pra gente uma visão de mundo muito diferente que a gente tem. Quando você vê, por exemplo, o Reed e a Sue falando sobre a morte do surfista, você entende o lado deles, são pessoas, você entende que eles estão tristes, que ela chora e tal, e a galera fica triste, o Homem-Aranha fica triste, ele começa a pensar, inclusive é legal porque ele começa a dar valor à amizade, então ele começa a dar valor, cara, a gente não percebe como as coisas fazem falta até elas fazerem e tal. São várias reflexões como todo quadrinho surfista tem, mas o surfista mesmo, a visão dele da morte, até porque ele já meio que tá sabendo do que aconteceu e por tudo que ele já viveu, ele abraça a morte de uma forma diferente, ele abraça do jeito, cara, eu sei que vai acontecer, entendeu, e eu não preciso lutar mais, eu só quero aproveitar o último momento que eu tenho e fazer o bem, e eu quero ser lembrado como alguém que fez o bem. Tanto que no final, o Galactus chega pra ele e fala, pô, talvez eu possa te curar. E ele fala, não, já foi, eu já me despedi de todo mundo, eu já fiz o que eu tinha que fazer, só deixa rolar, entendeu? Isso, mais uma vez, compõe com a mitos do personagem, porque o surfista é assim, o surfista é altruísta, ele entende o papel dele no universo, e entende a hora dele de chegar pra trás e falar, galera, acabou pra mim, entendeu? Cara, essa história é super comovente, cara. Eu sou super chato, super coração de pedra. E, nossa, eu me arrepio, eu tô me arrependo agora, só de falar disso, cara. Essa história é muito, muito bem escrita, sério. Essa visão do surfista muito única. Tem uma hora que ele tá conversando com o Senhor Fantástico e ele fala, cara, você tem, sei lá, 3 semanas, um mês no máximo. Falando isso como, pô, que pena, né, cara? Que chato você vai morrer daqui a um mês. Ele vira pra ele e fala assim, cara, você já parou pra pensar que tem insetos que a vida deles dura 2 semanas? Pra eles eu tenho 2 gerações de vida. Eu vou fazer isso valer. Ele realmente faz com que você veja as coisas de outra perspectiva, porque quem que ia pensar numa coisa dessa se você te falasse, se alguém falasse pra você que você ia morrer, você ia pensar nisso, você ia pensar, em vez de falar, cara, você ia pensar, pô, isso é muito tempo para certas pessoas, para certas situações, então o tempo é relativo, eu não tenho que achar que eu tenho pouco tempo, eu tenho que achar que eu tenho que entender que eu preciso fazer coisas que valem a pena durante esse tempo que eu tenho. Cara, isso realmente me faz pensar, é por isso que eu amo surfista, porque cada vez que você lê um pedaço da história, uma situação dessa, você para de ler e começa a pensar. A gente estudar isso aqui, você ler isso aqui, não só vai fazer você crescer como quadrinista, mas como pessoa, porque você vai ter uma nova visão de mundo, entendeu? É isso que a literatura faz com a gente, ela faz com que a gente aumente nossa visão de mundo e das coisas que acontecem no mundo. E é legal porque tem vários narradores diferentes. Começa com ele mesmo narrando e aí você entende o que é morrer ou estar morrendo pela visão dele. Depois muda pra o Aranha, e aí como o Aranha lida com isso. Depois muda pro Vigia, como é que o Vigia lida com isso. Então você tem várias perspectivas diferentes do mesmo aspecto, meio como Game of Thrones faz, que coloca cada capítulo com um personagem narrando, porque você vê como diferentes pessoas, com diferentes vivências e tal, entendem o mesmo fenômeno. Isso é muito legal de você contar uma história. Quando você não tem uma história muito longa, mas é um assunto muito relevante, você quer dissecar ele ao máximo, você mostrar ele por vários prismas diferentes, enriquece muito a história. Lembrando que como é um surfista, tem pouquíssima ação e muita conversa. Só que isso pra mim é a melhor parte. Eu não quero ver o surfista esporrando todo mundo porque eu sei que ele é absurdo, eu sei que ele vai matar todo mundo porque ele é um surfista. Eu quero saber sobre a humanidade, sobre as camadas como personagem. As conversas que ele tem com as pessoas e as relações das pessoas são muito mais interessantes do que aquela parte que ele tá destruindo as coisas, entendeu? Porque ele não tá, mais uma vez, destruindo aquelas frotas alienígenas por destruir, porque é legal ver ele destruindo. Ele tá destruindo aquilo porque tem uma razão, porque tem um motivo muito maior. E esse motivo é uma briga religiosa, cara. O Straczynski aborda vários temas ao longo dessa história. Ele fala sobre avanço de ciência no primeiro capítulo e como a ciência, apesar de ser
tudo que ela não consegue lidar com a morte. A gente não sabe lidar com a morte ainda, mesmo com todos os avanços científicos que a gente tem. No segundo capítulo, a gente fala sobre liberdade, a gente ter conhecimento. Nossa, é tão vasto que é até difícil você colocar em palavras o que ele tá passando. É como se ele falasse pro leitor, no meio dessa conversa com o Aranha no final, com o Doutor Estranho, que ele vai morrer, ele sabe disso, isso é inevitável, é natural, mas ele fez o que tinha que fazer, ele fez o bom caminho, sacou? Ele fez o caminho da virtude, ele viu muita coisa, ele quer que ele não quer que essas coisas se percam, ele quer passar isso pras pessoas, ele quer ensinar, ele quer dar conhecimento para as pessoas, por isso que ele faz aquela situação de dar a visão para as pessoas por 5 minutos. E é engraçado como os humanos entendem isso e na cena seguinte vem o Estranho dar para ele o conhecimento. Então assim, esse capítulo todo fala sobre a dádiva do conhecimento, sobre como você dá o conhecimento para as pessoas, faz com que elas melhorem, vivam em paz, e como o maior presente que a humanidade pode dar para o alienígena que pode tudo é o conhecimento. O terceiro capítulo fala do que eu acho que é super relevante, super importante, e que a minha história favorita do surfista, que é Parábola, também fala, que é sobre religião. Como a humanidade tá fadada à guerra e a disputas por diferenças, porque eu não acredito no seu Deus, eu não acredito no meu Deus, então vamos cair na porrada até um de nós ceder, tá ligado? Só que não é assim que a vida funciona. E através disso ele mostra a hipocrisia das pessoas, ele mostra o fanatismo, e ele mostra que tem salvação, sacou? Na verdade, eu acho que a frase que ele fala nesse terceiro capítulo é, pra mim, a frase mais incrível da história inteira. Que ele fala o seguinte: se os lugares sagrados são poupados da destruição da guerra, façam todos os lugares sagrados. Se as pessoas sagradas não são machucadas pela guerra, faça de todas as pessoas sagradas. Isso é sensacional, cara. Quando eu li isso, eu parei, fiquei uns 5 minutos olhando pro teto e pensando assim, cara, como isso me ensinou sobre a vida, sacou? Enfim, eu podia ficar aqui falando horas sobre essa história, sobre cada uma das cenas que me tocou muito, mas senão esse vídeo vai ficar muito grande, eu tenho que reduzir um pouquinho. Então assim, eu quero dizer o seguinte, essa história é uma história que, apesar de ser um dos personagens mais fortes da Marvel, ela é super intimista, ela é sobre pessoas, ela é sobre relações, sobre perdas, ela é muito, muito bem escrita, porque os diálogos são primorosos, a velocidade é muito boa, ele coloca quadros com requadros normais quando tem conversa, ele coloca quadros com requadros inclinados ou sem requadro na hora de ação, na hora de flashback, para dar essa dinâmica no movimento. Ele trata de temas super relevantes em todos os capítulos e na história como um todo. A arte só soma a isso, porque é uma arte com raiz, uma arte pé no chão, porque é uma história pé no chão, apesar de ser fantasiosa e sobre galáxias e alienígenas. E é isso. Se eu não me parar agora, eu vou continuar falando por mais meia hora aqui. E deixo pra vocês, então, a cena que acho que eu tive como wallpaper por muito tempo, que é o velório do surfista, quando o Galactus para e fica velando também. Quando o motivo do surfista nascer, o motivo da destruição, o catalisador de toda a história do surfista, para e vira aliado do planeta que ele ia destruir. Quando o Devorador de Planetas passa a ser bem-vindo em um planeta que ele pretendia comer. É isso, galera. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Espero que se vocês gostem de hacking, se vocês não gostavam de hacking, eu espero que esse vídeo tenha feito vocês gostarem, porque é muito, muito bom, de verdade. Pra mim, essa história resume o surfista. Se vocês têm algum quadrinho que vocês querem que eu disseque na próxima vez, coloca aqui nos comentários. Eu resolvi fazer um dissecando quadrinhos por semana, então toda quarta-feira vai ter um. Isso me força a ler mais e estudar mais, e também a dar mais conteúdo pra vocês. E é isso. Curte, comenta, compartilha, se inscreve, as coisas da internet todo mundo já sabe. E no mais, aquele abraço. Valeu!